Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, ele viveu a poligamia? Essa questão da poligamia, por que aconteceu? Era mandamento? Eles estavam ajudando a viúva? Vamos dar uma estudadinha para entender como é que isso aconteceu. A gente já conversou sobre essa situação, né, de casamento plural, e agora a gente vai entrar em alguns detalhes a mais, mas vamos abordar basicamente o casamento plural relacionado com Joseph Smith, né? A poligamia é um assunto assim bem complexo, com muitas informações, então provavelmente vai ser mais de um episódio para estar abordando essa informação, tá? Hoje é a poligamia relacionada a Joseph Smith. A gente já falou sobre alguns eventos da vida de Joseph em alguns outros episódios. Como a gente falou ali do envolvimento dele com a Fanny Alger, naquele episódio ali sobre o comportamento de Joseph, a gente viu ali, né, algumas brigas que ele teve com a Emma por conta, né, do comportamento dele com as outras mulheres. A gente no episódio do Piche e Pena deu uma analisada, né, nessa informação de que talvez o Piche e Pena tenha acontecido por causa do envolvimento dele com uma mulher ali, aliás, com uma menina. Para você que perdeu, dá uma conferida nos meus episódios anteriores. Aliás, vocês estão ouvindo tudo? Não é popular nenhum, entendeu? Muita informação, uma se conecta com a outra, tá? Quando você pega uma informação, né, perdida no meio do caminho, às vezes talvez ela não faça tanto sentido, né? Ou você faça algum malabarismo ali para conseguir entender ou justificar aquela atitude, mas quando você pega o contexto todo, fica mais fácil de entender por que aquilo aconteceu. Então a gente já falou sobre o envolvimento ali de Joseph com uma Fanny Alger, que ela era novinha, tinha ali uns 16 anos de idade, e a Emma pegou ele no pulo, não tinha nada combinado, e ele teve ali que se explicar e pedir desculpa. Aí teve aquela situação do Piche e Pena da Marinda, né? Tinha 15 aninhos, ele já estava ali tendo um envolvimento inapropriado com um cara que estava casado, com filho, morando de favor na casa da família e tendo umas conversas estranhas com a menina de 15 anos ali. Aí depois vocês lembram que eu fiquei assim bem decepcionado com o Joseph de quando ele teve uma conversa com aquela Mary Ann de 12 anos de idade, falando, um dia a gente vai se casar e tal. Que conversa é essa de um cara adulto com uma menina de 12 anos, cara? Então, né, a gente já viu essas histórias. Então, o conceito, a essência desse conceito aí de esposas espirituais de Joseph Smith é que, o que ele falava? Que na pré-existência, né, antes da gente vir para a Terra, uma das nossas missões da nossa vida aqui era encontrar a nossa alma gêmea, a tampa da nossa panela, a outra metade, né, da laranja. Então, quando Joseph ele designava uma mulher, falava, você é minha alma gêmea, ela ia ser uma esposa espiritual dele. Então, independente da condição, né, se era uma criança, se era uma adolescente, se já era casado, não importa, né? Se ele falava, você, né, na pré-existência, foi designada para mim, né, a pessoa era a alma gêmea dele, e ele, né, estava dizendo que aquela pessoa ia virar, sim, uma esposa espiritual dele. Essa conexão, então, aconteceu na pré-existência, antes da Terra. Ele ia chegar aqui, ele ia encontrar ela, ia designar você uma esposa espiritual, e esse relacionamento ia ser para toda a eternidade. Quando ele determinava que aquela esposa ia ser, né, uma das esposas espirituais dele. Então, mesmo assim, se elas fossem casadas, ele podia determinar isso, como foi no caso do Orson Hyde. Orson Hyde era casado com uma mulher e Joseph falou, não, essa aqui vai ser minha mulher para a eternidade. Bom, a poligamia era ilegal, então a gente já sabe que isso não era aceito dentro da lei do país na época de Joseph. Então já virava um grande obstáculo para essa prática.
Aí, outro obstáculo era convencer as mulheres, né? Não é simplesmente chegar assim, vem cá, paga um cafezinho, entendeu, né? Tem todo um jeitinho. Eu consigo visualizar isso perfeitamente, cara. Eu consigo visualizar, assim, aquele Joseph Smith malandro, cheio do papinho, entendeu? Levava a mulherada. Então, assim, ele chegando, né, a gente é alma gêmea. Na pré-existência, você foi designada para ser minha, né? Eu tive o trabalho de te encontrar e a gente vai ficar junto para a eternidade. Eu sei que aqui no país isso aqui é ilegal, né, a poligamia, mas diante de Deus isso aqui está correto, é isso que importa. Bom, tinha mais um empecilho ali, né, mais um obstáculo para esse casamento plural acontecer, que eram as próprias escrituras. Inclusive escrituras ali do livro de Mórmon, escrituras mormons estavam negando essa prática, não podia ter poligamia. Várias escrituras que falam ali, né, tipo, não faz a mulher chorar, né, respeita a sua família, a sua mulher. Então, né, como que Joseph Smith ia passar por cima dessas escrituras para poder praticar poligamia e ainda dizer que isso era de Deus? Então, Joseph teve que vir, né, apelar para uma nova revelação para poder aplicar a prática da poligamia. Então ele rebuscou lá do Velho Testamento, lá Salomão, Davi, tinha um monte de mulher, então, né, ele justificou isso, que ele estava restaurando esse antigo mandamento aí de Deus. E não é só um mandamento, está totalmente relacionado com a exaltação eterna. Se você não for, né, parte dessa ideia da poligamia, do casamento plural, você está de fora dessa questão da exaltação. Então hoje, você aí, membro da igreja, se você não tem várias mulheres, sinto te informar, mas você não está na lista da exaltação. Tem um material ali chamado Joseph Smith Contributor, volume 5, página 259. Tem uma fala de Joseph Smith sobre a poligamia. Vamos ver o que ele falou? O mesmo Deus que até agora ditou-me, dirigiu-me e fortaleceu-me neste trabalho, deu-me esta revelação em mandamento sobre o matrimônio celestial e plural. E o mesmo Deus me ordenou a obedecê-lo. Deus me ordenou a obedecer. Ele disse-me que se eu não aceitasse introduzir essa prática, eu, juntamente com o meu povo, seríamos amaldiçoados e destruídos. Temos que observá-lo. É um princípio eterno e foi dado por meio de mandamento e não na forma de instrução. Bom, essa fala aqui já resume tudo. Então, não era uma instrução, era um mandamento. Joseph, ele tinha que aceitar, entendeu? Ele até não estava querendo, mas assim, cara, ele foi obrigado por essa lei de Deus. Senão, o que ia acontecer? Ia ser amaldiçoado e destruído. Então, já tem uma ameaça ali junto. Eu já ouvi na igreja o pessoal dizendo, naquela época, a igreja precisava multiplicar, precisava crescer para ter uma influência maior na terra. Então, eles foram instruídos a ter um monte de mulher, para ter um monte de filho, e a igreja, a obra de Deus, crescer aqui na terra. Então, por isso essa lei da poligamia, ela era daquela época, e daí atualmente ela não existe mais, né? Porque não precisa mais disso, né? Mas vamos ver de novo aqui, é um princípio eterno. E ali em cima estava dizendo o quê? Mandamento do matrimônio celestial e plural. Enfim, Joseph tinha vários argumentos para poder convencer as pessoas do casamento plural. Tem aquele cara que a gente já falou sobre ele, o Richard Bushman. Ele escreveu aquele livro Joseph Smith, Rolling Stone. Então, na página 438, ele cita uma frase de Joseph. Vamos ver o que ele falou? Joseph disse a uma mulher que se ela se submetesse ao casamento plural, estaria garantindo a sua salvação eterna e a exaltação da casa de seu pai e de todos os seus parentes. Então, não aceitou essa ideia do casamento plural? Está amaldiçoado e destruído. Aceitou? Está garantindo a sua salvação eterna e ainda a exaltação ali da sua família, né, da casa de seu pai e de seus parentes.
jogou a decisão ali no colo da mulher. Né? Você vai querer ser responsável pela, né, maldição e destruição ou, né, salvação e exaltação? Não só sua, mas de toda a sua família. Né? Vai aceitar ou não? Fora que não precisava de muito esforço também, né? Joseph, ele era um cara bonitão, né? Alto, forte, moreno, bonito, sensual. E o profeta de Deus. Bom, se você era membro da igreja ali na época de 1830, então você aceitava a situação de que Joseph tinha visitas angelicais, de que ele viu Deus, de que ele viu Jesus Cristo, de que ele viu o anjo Moroni e várias outras coisas. Placas, entregou as placas para um anjo, né, o monte abriu, enfim, várias coisas. Então não fica difícil você aceitar também que Joseph recebeu a visita de anjo obrigando ele a casar com várias mulheres. Então, né, mais uma coisa que você vai aceitar dentro desse pacote aí do combo que você assinou. Por apenas 10% ao mês você tem direito à ligação ilimitada aos céus e também 250 MB de revelação direta do profeta. Todo mês vai estar sendo sorteado uma vaga à esposa plural do profeta. Então não perca, somente 10% ao mês. Tem uma publicação relativamente assim atual, de outubro de 1994, da Liahona. Ele fala assim: é verdade que o profeta Joseph Smith foi visitado por muitos mensageiros celestiais que ajudaram a inaugurar esta dispensação final. Os santos dos últimos dias são abençoados através da grande fé do profeta Joseph Smith e sua missão, que abriu as janelas dos céus. Ele era o agente pré-ordenado através do qual a comunhão com os céus e o ministério terreno de anjos foram retomadas de forma grandiosa. Pela fé, suas fraquezas tornaram-se fortes, e ele nobremente cumpriu sua grande missão predestinada, porque mensageiros celestiais eram seus guias. Bom, não tem dúvidas de que Joseph falava com Deus, né, recebia a revelação e trazia isso para a igreja. Então, né, tudo o que Joseph falava basicamente ia ser encarado como uma revelação celestial. Lá no Journal of Discourses, um material da igreja, volume 20, página 28, fala assim, foi, né, o profeta Joseph F. Smith que estava falando sobre Joseph Smith. Quando esse princípio da poligamia foi revelado ao profeta Joseph Smith, ele não vacilou, mas apenas quando um anjo de Deus com uma espada flamejante ficou diante dele e ordenou que ele deveria entrar nessa prática deste princípio da poligamia, ou ele seria totalmente destruído e rejeitado. Foi aí que ele decidiu revelar e estabelecer essa doutrina. Então, né, Journal of Discourses, Joseph F. Smith falando. A gente já deu uma estudadinha aqui sobre a tendência de Joseph, né? Tá perto do sexo oposto, ele tá ali tentado, né? Então ele gostava, ele era um amante das mulheres, como a gente já citou, mas pelo jeito aqui, ele não estava afim de se envolver com outras mulheres, né? Como o profeta Joseph F. Smith falou, né? Ele relutou muito para se envolver com outras mulheres, ele só fez isso porque veio um anjo com uma espada pegando fogo e falou, cara, se você não fizer isso, eu vou te matar, você vai ser destruído. Ele falou, tá bom, eu vou me casar com outras mulheres. Bom, tô interessado em qual fonte que o Joseph F. Smith tirou isso. Eu sei que ele veio ali na época de Joseph Smith também. Ó, vamos ver, Joseph F. Smith nasceu em 1838, então era um pepecinho ali quando existia a igreja. Quando Joseph morreu, em 1844, ele tinha 6 aninhos quando Joseph morreu. Então, ele não ouviu isso da boca de Joseph, ele deve ter visto em alguma fonte. Eu encontrei uma fonte aqui que fala sobre isso, uma carta, eu não sei se Hiram Smith estava em posse dessa carta, mas está dizendo Hiram Smith, uma carta de Elder Benjamin Johnson para George Gibbs. Eu acho que a gente já falou sobre esse George Gibbs, eu acho que na verdade a gente já falou sobre esses dois caras. Essa carta é de 1903, uns 60, 70 anos ali depois da revelação da poligamia como mandamento.
Pela pesquisa que eu estou fazendo aqui, esse Benjamin F. Johnson, eu gosto de dar uma olhadinha nas datas para ver, né, se ele falou ou se alguém falou que ele falou. Então esse Benjamin F. Johnson, pelo jeito, ele foi membro do Conselho dos 50. A gente vai falar sobre esse Conselho dos 50. Ele nasceu em 1818. Então ali na criação da igreja ele era um adolescente. Morreu em 1905. Então se ele escreveu essa carta, cara, ele escreveu essa carta 2 anos antes dele falecer. Então, provavelmente ele estava contando alguma coisa que aconteceu no passado. E o que está dizendo nessa carta? Joseph foi ordenado a tomar mais esposas e esperou até que um anjo com uma espada flamejante diante dele declarasse que se ele demorasse mais para cumprir esse mandamento, iria matá-lo. Tô vendo aqui que esse Benjamin Johnson também foi secretário de Joseph e patriarca. Então ele escreveu um documento chamado Resumo da Minha Vida. E vamos ver o que esse Benjamin Johnson falou mais sobre essa situação. Ele disse assim: seu irmão Hiram disse-me, agora, irmão Benjamin, você sabe que o irmão Joseph não aprovaria isso se não fosse do Senhor. O Senhor revelou isso ao irmão Joseph há muito tempo e ele deixou isso de lado até que o anjo do Senhor veio a ele com uma espada flamejante. Ele disse que ele seria morto se não fosse adiante e cumprisse a lei. Ele disse à minha irmã para não ter medo, e então selou a minha irmã Almira ao profeta. É mesmo, eu já tinha ouvido falar sobre essa Almira Johnson. Então agora as coisas estão fazendo sentido, né? Tô pensando aqui, da onde que Benjamin Johnson tirou essa história? Então foi o Hiram que falou para ele. Por que o Hiram falou isso? O Hiram falou, o Joseph recebeu isso do Senhor e foi um anjo que veio com uma espada de fogo aí, se ele não fizesse casamento plural, ele ia ser morto. Então, da onde que Hiram tirou essa ideia? O próprio Joseph. E por que ele estava falando isso pro Benjamin? Para convencer o Benjamin, cara, Joseph vai casar com a tua irmã, entendeu? E agora ele explicou o porquê, porque o Senhor mandou. Então tá tudo certo. Mas o Benjamin continua. Logo depois disso, ele foi à minha casa novamente, onde ocupou o quarto e a cama da minha irmã Almira. Também pediu por minha irmã mais nova, Esther. Eu disse-lhe que ela estava prometida em casamento ao irmão da minha esposa. Então Joseph respondeu, bem, deixe-os casar, pois tudo dará certo. Não, cara. O Benjamin era secretário de Joseph e patriarca, e ele estava aqui contando como é que aconteceu esse lance de Joseph se casar com a irmã dele, Almira. Então, o Hiram veio aqui, me convenceu, disse que esse negócio aí era do Senhor, que tinha até um anjo que vinha vir com uma espada de fogo matar ele se ele não casasse com as outras mulheres. E, cara, aí depois disso, Joseph foi lá pra casa dele, dormiu com a irmã Almira e ainda pediu pela outra irmã mais nova, cara. Eu só tô curioso pra saber qual que era a idade dessa Esther, que era a outra irmã. Cara, o cara tava querendo dormir com as duas irmãs, é isso que eu tô entendendo? Aí o Benjamin falou, não, cara, ela já tá prometida aí pro meu cunhado, tal. Cara do céu. Cara, eu não acredito. Eu não acredito que ele tava ali querendo dormir com as duas irmãs e era isso, cara, mandamento de Deus. Bom, tá aqui documentado, você, membro da igreja, tire as suas conclusões. Benjamin tava mentindo? Hiram tava mentindo? Essa situação aí de Joseph ir dormir com a Almira e também pedir pela irmã Esther, é mentira? Para mim, faz muito sentido com todo o contexto que eu já estudei sobre a história de Joseph. Tem uma outra mulher que escreveu sobre a poligamia também, é uma irmã Mary Lightner. Ela escreveu para a Universidade de Brigham Young, ali em 1905, então um bom tempo ali depois da criação da igreja, mas pelo jeito ela devia ser de idade aí quando ela escreveu, porque ela falou assim, sobre Joseph. Ele pregou a poligamia, e ele não só a pregava, mas também a praticava. Eu sou testemunha viva disso. Foi dada a ele antes que ele desse à igreja. Um anjo veio a ele e na última vez veio com uma espada flamejante em sua mão e disse a Joseph que se ele não entrasse nesse princípio, o anjo iria matá-lo.
Essa declaração da Mary está nos arquivos e manuscritos da BYU. Para quem tiver curioso, está no site www.ldshistory.net. Sabe quem falou sobre isso também? O futuro profeta Lorenzo Snow. Para quem tá perdido aí na linha temporal, Lorenzo Snow, vamos dar uma olhadinha quando ele nasceu? 1814, olha, então 10 anos mais novo que Joseph, tava adolescente também na época da criação da igreja. Morreu em 1901. Então, quando Joseph morreu em 1844, Lorenzo Snow tinha 30 anos de idade, então não era uma criança, então ele conseguiu conviver e conhecer Joseph Smith. Vamos ver o que Lorenzo Snow falou sobre Joseph. O profeta Joseph Smith, aqui e acolá, explicou-me a doutrina da pluralidade das esposas. Ele disse que o Senhor tinha revelado isso a ele, e lhe ordenou que tivesse mulheres seladas a ele como esposas, que ele previu o problema que se seguiria e procurou afastar-se do mandamento, e que um anjo do céu em seguida apareceu diante dele com uma espada flamejante, ameaçando-o com a destruição, a menos que ele fosse em frente e cumprisse o mandamento. Ele ainda disse que a minha irmã, a Eliza Snow, havia sido selada a ele como sua esposa para o tempo e a eternidade. Disse-me que o Senhor abriria o caminho e eu deveria ter mulheres seladas a mim como esposas. Essa conversa prolongou-se. Eu imagino que essa conversa se prolongou. Penso eu, por 1 hora ou mais, em que ele me disse muitas coisas importantes. Eu declaro solenemente diante de Deus e dos santos anjos, e como eu espero estar presente na manhã da primeira ressurreição, que a afirmação acima é verdadeira. Então essa é uma declaração que eles chamam affidavit, um juramento aí de Lorenzo Snow sobre Joseph Smith. Então acho que já ficou claro, Quem tinha dúvidas sobre essa história do anjo com a espada flamejante que veio mandar Joseph casar com outras mulheres, que ele não queria, tá bem registrada. Tá bem registrada por várias pessoas, inclusive profetas. Aí, Joseph F. Smith, Lorenzo Snow, a outra mulher ali que fez a declaração dela como uma testemunha. E de novo aqui, o Joseph casando com a irmã do Lorenzo Snow e explicando pra ele, cara, isso aqui é mandamento de Deus, entendeu? Inclusive, se você quiser, casa aí com as outras mulheres também. Como aquela mulher ali falou na declaração que ela mandou pro arquivo da Brigham Young, ela falou, primeiro essa doutrina ali foi para Joseph, ele tinha que casar com as outras mulheres. Aí depois ele passou esse mandamento para os outros membros, por enquanto era só pro Joseph ali. Tem um outro caso ali escrito no livro In Sacred Loneliness, na página 80, tá falando sobre uma Zina, uma tal de Zina. Então, Joseph mandou ali o irmão mais velho dela, que é o Dimmick, e com uma mensagem. O Dimmick chegou, Zina, seguinte, ela tinha 19 anos de idade. Um anjo com uma espada flamejante falou pro profeta Joseph que se ele não estabelecesse a poligamia, ele ia perder a sua posição e a sua vida, ou seja, ia deixar de ser profeta e ainda ia morrer. Então essa Zina, confrontada com essa responsabilidade, cara, o profeta vai deixar de ser profeta e ainda vai morrer por culpa minha, porque eu não quis casar com ele, tá bom, eu caso. Pouca manipulação psicológica aqui, Mas também, cara, essa Zina quer ir contra Deus. Cara, Deus tá mandando ela fazer um negócio aí, casar com Joseph e ela não ia querer. Poxa, profeta também, vai casar com o profeta. Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre essa questão do casamento plural e Joseph Smith, tem esse livro que eu já citei, In Sacred Loneliness, escrito por Todd Compton. A gente já falou sobre esse cara antes. E também tem o livro Mormon America, por HarperCollins. Lá eles falam bastante detalhes, bastante histórias sobre essa questão de fraude, coerção, para poder convencer as mulheres ao casamento plural, inclusive ameaça, várias ameaças para essas esposas potenciais que não estão aceitando, de condenação eterna. Não vai casar comigo? Isso aqui é o mandamento de Deus, sabe que você vai estar condenado ao inferno, sabe disso, é a tua família também. Acha que o Ozzy está inventando?
né, dá uma conferida nesses materiais aí, você vai encontrar bastante coisa. Então, a gente está dando uma olhadinha aqui no blog Investigações Sud. Eles levantam algumas questões para ponderar. Uma dessas questões é: o livre-arbítrio de Joseph, ele importava para o Pai Celestial? Que pelo jeito que a gente está vendo, Joseph não queria casar com outras mulheres. O Senhor não se importava com isso, ele era obrigado a casar com as outras mulheres. E também essa questão aí do anjo ameaçando com uma espada de fogo. Por que ele só apareceu para Joseph? Por exemplo, né, vamos dizer assim, por que ele não apareceu para as mulheres também? Ema, né, por que o anjo com uma espada de fogo não apareceu para Ema, falando: Ema, o teu marido vai ter que casar com outras mulheres, entendeu? Isso aqui é mandamento. Por que esse anjo só apareceu para Joseph? Só ele estava autorizado? E os outros profetas também, por exemplo? Por que o anjo não apareceu para os outros profetas? Brigham Young, Lawrence Snow, porque eles estavam aceitando tranquilo esse mandamento da poligamia? Outra questão: o livre-arbítrio das outras mulheres importava para Joseph, ou né, para o Pai Celestial? Não quero participar desse negócio de casamento plural. Bem que acho que elas não perderam o livre-arbítrio, elas poderiam escolher não aceitar ou não se casar. Mas, né, óbvio, né, é assim, né, quebrou um mandamento, tem uma consequência. Não quer participar do casamento plural, que é um mandamento, né, vai estar condenado, vai pro inferno. Acho que sim, né? Tinha um livre-arbítrio. Uma outra questão interessante então, né, pelo que a gente já leu aqui, se a menina aceitasse casar com o Joseph, além dela estar sendo salva, ela ia providenciar salvação para o pai e para a família, os parentes dela. Que história é essa? Que vai contra até as regras de fé e a doutrina da igreja. Cada um é responsável pela sua própria salvação. Pareceu uma promessa muito boa para a menina aceitar o casamento plural. Bom, mas quantas pessoas, na verdade, quantas mulheres Joseph teve? Alguém sabe? Então, a princípio, Joseph teve 33 esposas, pelo que fala no blog Investigações Sud. Mas a gente sabe assim, cara, isso é uma tarefa difícil até para os historiadores mormons, porque quando você vai falar sobre quantas mulheres Joseph e Brigham casaram, teve muita coisa por baixo dos panos, alguns casamentos ali, né, às escondidas, secretos, então fica um pouco difícil determinar certinho quantas mulheres eles realmente se selaram. Um desses historiadores, que é o Andrew Jensen, um membro da igreja, ele fez uma lista de 27 mulheres que foram casadas com Joseph Smith, né, de acordo com os registros. Daí teve aquele cara, o Todd Compton. Esse conseguiu juntar documentação sobre 33 casamentos de Joseph com outras mulheres. E olha que interessante, tá falando assim, essas 33 mulheres, Joseph casou enquanto ele estava vivo, porque várias outras mulheres foram seladas a ele depois da morte de Joseph. Que situação engraçada. Vamos ver o que o Todd Compton falou sobre esse estudo dele? No grupo das esposas bem documentadas de Joseph Smith, 11 delas tinham 14 a 20 anos quando se casaram, 9 delas tinham entre 21 e 30 anos, e 8 delas eram, né, da faixa etária ali de Joseph Smith, entre 30, 31, 40 anos. Agora, no grupo, né, mais velho, né, de mulheres ali entre 41 e 50 anos, mais velhas que ele, teve um bom declínio ali nessas mulheres. Só 2 mulheres tinham ali entre 40 e 50 anos e 3 tinham 50 a 60. Então deixa eu entender. Esse negócio da pré-existência, todas essas mulheres aí, elas já eram na pré-existência para ser esposa de Joseph. Acabou que, por talvez uma coincidência, muitas delas nasceram muito depois de Joseph, né? Poucas delas nasceram antes de Joseph, né? Mas muitas delas nasceram antes de Joseph. Inclusive, assim, cara, né? O que ele vai fazer se a menina tinha 12, né, 14 anos? O que ele pode fazer? Pô, na pré-existência já tinha dito que elas iam ser esposa dele, ele tem que só aceitar, eu acho. Agora, uma outra ideia que o Todd Compton levantou também, essa questão assim, né, alguns membros da igreja dizem,
Os membros, Joseph, Brigham Young, eles só casaram com as outras mulheres porque elas eram viúvas, ele precisava ajudar elas. E daí, como que você explica essa questão dele estar casando com meninas de 14, 20 anos? Eles estavam ajudando a viúva? A menina já era viúva com 14 anos, cara. Então essa questão também defendida às vezes por alguns membros da igreja, de que eles casaram ali, a mulher perdeu o marido, vai ter que ajudar, tem que ajudar a criar os filhos dela, tal, ou só tá ajudando financeiramente, não é que eles tinham algum relacionamento físico ali na cama. A gente tá vendo, pelo que a gente tá estudando aqui, que essa questão da atração, da questão física, era uma questão muito importante, fazia muito, muito parte da questão da poligamia. Então não tem essa, vou casar, mas não vai rolar nada. Não, estava totalmente ligado, era na verdade a parte mais importante dessa questão do casamento polígamo, defendido por Joseph Smith. Tiveram outros estudiosos sobre a igreja Mormon que também defendem essa questão do casamento plural de Joseph. Então, por exemplo, John J. Stewart falou que nos estudos dele ele acredita que Joseph teve entre 30 ou 40 mulheres. A Fawn Browdy, ela tem uma lista de 48 mulheres que podem ter se casado com Joseph Smith. Tá lá naquele livro dela, No Man Knows My History. Se quiser ver mais detalhes sobre isso, está na página 434, vai até a página 465. Agora tem um cara, o nome dele é Stanley S. Evans. Quando você fala de poligamia, esse é o cara. Ele é considerado assim uma das maiores autoridades quando a questão é poligamia sud. Ele levanta a possibilidade de Joseph ter se casado com mais de 60 mulheres. Ele tem um documento chamado Western Humanities Review, capítulo 10, página 232. Ele fala sobre o desenvolvimento desse estudo dele para chegar nessa conclusão aí de todos esses casamentos plurais de Joseph Smith. Eu estou tentando descobrir de quando é esse cara, esse Evans, o Stanley. Eu estou vendo aqui um documento na internet falando sobre Stanley Evans Papers 1850-1968. Se isso for data de nascimento e falecimento, o cara viveu o quê? Mais de 100 anos? 118 anos? Ou é a época que abrange os documentos sobre ele, os documentos que ele estudou? Tem uma outra parte aqui que está falando Stanley Evans 1891 a 1967. Então não sei quando ele nasceu, mas para mim tá claro que ele deve ter vivido ali na época do Brigham, do B.H. Roberts. E se eu não me engano, posso estar errado, eu teria que dar uma olhadinha nos meus episódios anteriores ali que eu falo sobre o B.H. Roberts, o estudo dele. Ele estava levantando aquelas questões e reuniu toda a cúpula da igreja para chegar numa conclusão. Ninguém deu uma conclusão, todo mundo só prestou o testemunho e foi embora, quando ninguém tinha mais argumento para defender o livro de Mormon. E eu lembro que foi comentado assim, se nem fulano de tal tinha uma resposta, ninguém mais teria. E se eu não me engano, era Evans. Posso estar errado. Mas, o fato é que esse cara, ele era uma autoridade nessa questão assim, de estudo sobre a poligamia mormon. Então, antes da morte dele, ele preparou uma lista de 84 mulheres em potencial para ter sido as esposas de Joseph Smith ao longo da vida dele. Então, para elaborar essa lista, o Evans ele fez assim, uma pesquisa, cara. Ele fez um monte de pesquisa para juntar documento, registros do templo, em Nauvoo, registros na casa do pessoal, registro genealógico. E olha que interessante, depois que ele conseguiu juntar essas documentações para chegar em alguma conclusão sobre os casamentos de Joseph, muitos desses documentos que ele conseguiu coletar deixaram de ficar disponíveis para o público geral da igreja. Eu lembro que tem uma biblioteca sud, que é onde eles guardam os documentos antigos da igreja. Então eu sei que eles têm um setor lá onde ninguém me toca. Fico curiosíssimo para saber o que tem lá dentro que o pessoal não está tendo acesso. Então, pelo jeito, a gente está vendo aqui, uma dessas coisas
são esses documentos aí que o Ivins conseguiu coletar sobre Joseph. O que tinha lá que teve que ficar indisponível? Vamos ver o que esse Ivins falou sobre o estudo dele. No dia 9 de abril de 1899, 11 das esposas de Joseph, ao longo da vida dele, foram seladas a ele por procuração. Uma nota acompanhando o registro do selamento dizia: os selamentos das abaixo nomeadas foram realizados durante a vida do profeta Joseph Smith, porém não há registro. O presidente Lawrence Snow decidiu que elas sejam repetidas a fim de que possa existir um registro e que isso seja explicado. Este incidente sugere que outras, dentre muitas mulheres falecidas a quem Joseph Smith fora selado por procuração, possam ter sido casadas com ele durante a sua vida terrena. Ah, entendi. Eu tava achando que o pessoal, mesmo depois que Joseph morreu, continuaram selando mulheres a ele para acrescentar no harém. Então, pelo jeito, são mulheres que ele já estava tendo um relacionamento, né, ou considerando como esposas dele, só que não estava muito bem registrado. Talvez, né, foi feito o selamento, mas não estava o registro. Então, resolveram refazer para garantir. Então, o Stanley Ivins, concluindo ali o documento dele, ele fala assim: completando essas mulheres falecidas, Joseph Smith foi selado a pelo menos 229 outras até 1880. Tá lá no livro Joseph Smith and His Wives, página 47. Pronto, achei. Eu tava procurando aqui na internet e consegui achar. Esse Stanley S. Ivins, na verdade o S é de Snow. Será que ele tá ligado ali a Lawrence Snow? Ele nasceu em 1891, né, morreu em 1967. Nasceu lá em St. George, Utah. O pai do Stanley era presidente Stack. Ele se formou com um diploma de bacharel em Utah Agricultural College. Será que ele se formou em agricultura? E um Master Degree in Animal Husbandry no Iowa State College. Então tá dizendo que ele era um mormon bem ativo na igreja e que ele era um pesquisador sobre a história da igreja. Então ele ficou conhecido por conta de 12 publicações que ele fez aí durante a vida dele. E foi feito membro da Sociedade Histórica do Estado de Utah. Tá? Para quem acha que esse Ivins aí teria alguma motivação para inventar esposas de Joseph, tentar difamar a igreja, tá? Ele foi um historiador que estudou a história da igreja e ele era membro ativo, tá? Pelo que eu tô vendo, ele não tinha motivação para estar falando contra a igreja. Outro lugar que a gente pode encontrar, outra fonte, é o No Man Knows My History, aquele livro da Fawn Broad, só que essa Fawn Broad a gente já sabe que ela era membro e saiu, né? Mas mesmo assim, né, não invalida o estudo da pessoa. Ela também comenta que mais de 200 mulheres foram seladas a Joseph, a pedido dele, né, solicitação dele que elas fossem seladas a ele. Mas daí agora eu já tô achando que virou palhaçada esse negócio. Que tá dizendo que várias mulheres, né, da história, entendeu? Na história, não mulheres que viveram ali com Joseph. Por exemplo, santas católicas foram seladas a ele ali em Utah. Sei lá, cara, como é que era? Tipo, o Joseph falava, cara, essa mulher aqui, né, Joana Dark, né, um exemplo. Gostei dessa mina aqui, vamos selar ela no meu nome, vai ser minha. Cleópatra, opa! A Fawn Broad escreveu ali no livro dela: vi essas espantosas listas nos arquivos genealógicos da Igreja Sud, ali em Salt Lake, em 1944. Foi quando ela avistou essas informações. Ficou pasma? Bom, segundo alguns membros da igreja, essa questão do casamento plural era assim, meramente espiritual, né? Não precisava ser consumado, né, carnal. Vamos dar uma olhadinha ali em Doutrina e Convênios 132, o que fala? O capítulo 30, o versículo 37. Abraão recebeu concubinas e elas geraram-lhes filhos, e isso lhe foi atribuído como sendo justo. Então a ideia da poligamia não era só questão espiritual, não.
lá no versículo, pulando para o versículo 62 agora, fala: e se 10 virgens lhe forem dadas, no caso a Joseph Smith, né? Então Deus está falando para Joseph, então se 10 virgens lhe forem dadas por essa lei, não estará cometendo o adultério, porque elas lhe pertencem e lhe foram dadas, portanto, está justificado. Mas se uma ou qualquer das 10 virgens, depois de desposada, estiver com outro homem, terá cometido adultério e será destruída, porque elas lhes são dadas para multiplicar e encher a terra, de acordo com o meu mandamento, e para cumprir a promessa feita por meu Pai, antes da fundação do mundo. Então parece que é Jesus Cristo falando para Joseph, está falando sobre o Pai, Deus o Pai, antes da fundação do mundo, e para a sua exaltação nos mundos eternos, a fim de gerar as almas dos homens. Então olha aqui, para que tinha esse casamento plural? Para gerar as almas dos homens, pois nisso se perpetua a obra de meu Pai, para que ele seja glorificado. Ou seja, né, para que casar com um monte de mulher? Né, para que Deus seja glorificado, né, para trazer e gerar as almas, né, de novas pessoas aqui na Terra. Então, resumindo, casou com um monte de mulher? Não é adultério. Deus mandou. Se ela já era casada, aí é adultério. E para que é isso? Para poder trazer filhos ao mundo, que faz parte aí da obra de Deus. Então, o mandamento é casar com as mulheres para poder procriar e trazer esses filhos espirituais e ajudar na obra de Deus. Mas Joseph, ele obedeceu esse mandamento, teve relações sexuais e procriou, teve muitos filhos aí com todas essas esposas? Não sei, mas vamos dar uma olhada. Mas a gente tem uma outra escritura aqui no livro de Mórmon, em Jacó 2, do 24 até o 30. O que essa escritura fala? Fala sobre o casamento plural. Então no 24 começa lá: portanto, meus irmãos, ouvi e atentai para as palavras do Senhor, pois nenhum homem dentre vós terá mais que uma esposa, e não terá concubina alguma. Porque se eu quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso a meu povo. Em outras circunstâncias, meu povo dará ouvido a essas coisas. A história aqui falando, né? Para que o pessoal casa? Para ter filhos, suscitar posteridade para o Senhor. O Todd Compton, nos estudos que ele faz, ele falou, o pessoal da igreja reorganizada fala que, assim, Joseph, ele não estava tendo, né, relacionamento físico ali com as mulheres que ele era casado. Então, os Mormons de Utah, incluindo as esposas ali de Joseph Smith, afirmavam, ele teve sim relações, né, físicas aqui com as esposas, com as outras esposas. Só que assim, por causa, né, dessa questão vitoriana, eles comentam, né, tipo, por questão, né, do pessoal não aceitar muito essa ideia, a gente não falou sobre isso. Mas, né, então a gente acabou, né, evitando de mencionar essas relações físicas aí dentro dos casamentos de Joseph. Bom, eu não estava nem ciente se a igreja assume que Joseph foi casado com outras mulheres, ou se esse casamento era só espiritual, ou, né, teve relacionamento físico também. Mas pelo jeito que o blog Investigações Sud está tentando defender aqui, sim, Joseph teve relacionamento físico, parece então que a igreja não assume isso. Bom, se a igreja assume ou nega esse relacionamento físico de Joseph com as outras esposas, pelo jeito tem bastante declaração de tanto as esposas quanto pessoas que conviveram ali com Joseph, dizendo, ele dormiu com essa, dormiu com aquela, passou a noite com Louisa Beeman, dormiu com Emily Partridge na noite seguinte ao seu casamento. Um registro ali do William Clayton, lembra quem é? William Clayton, secretário de Joseph. Ele, lá em maio de 1843, registrou um episódio ali que a Emma de repente subiu as escadas e tava lá Joseph e Eliza Partridge sozinhos no quarto. E ele registra ali que Emma ficou devastada. Bom, jogando canastra que eles não estavam. O William Clayton também registrou aquela questão ali em maio de 1843, sobre Joseph e eu fomos para Benjamin F. Johnson para dormir. E Johnson notou que nesta visita, Smith ficou com Almera,
como homem e mulher e ocupou o mesmo quarto e cama com a irmã de Benjamin. E que no mês anterior ele tinha ocupado a cama com a filha do bispo Partridge como esposa. A própria Almera Johnson falou sobre isso, né? Ela falou: eu vivi com o profeta Joseph como sua esposa e ele me visitou na casa de meu irmão Benjamin. E será que Joseph foi pai de alguma criança nesses casamentos aí que ele teve? Teve um presidente que destaca, o Angus Cannon, fez uma declaração sobre uma entrevista que ele teve ali com Joseph III. Falou assim: eu vou me referir a um caso onde foi dito pela avó das garotas que seu pai, Joseph Smith, tem uma filha nascida de uma esposa plural. Esta garota, creio eu, está viva hoje em Bountiful, norte desta cidade. Eu ouvi o presidente Young, um pouco antes de sua morte, referir-se a isso. A mulher parece ter uma família e crianças, eu acredito que ela ainda esteja viva. Um outro historiador da igreja, chamado Andrew Jenson, ele falou num juramento de que ele teve uma conversa com uma tal de Sylvia Sections. E vamos ver o que ele diz? A esposa mormon de Joseph Smith, Sylvia Sections, no seu leito de morte, disse à sua filha Josephine que ela, Josephine, era filha de Joseph Smith. Bom, não me parece muita assim, coincidência o nome dela ser Josephine. Vamos ver o que a Josephine falou? Minha mãe disse-me então que eu era a filha do profeta Joseph Smith e que ela foi selada ao profeta quando o seu marido, o Sr. Lyon, não estava mais seguindo a igreja. Então essa Sylvia, pelo jeito, era casada com um cara chamado Lyon. Joseph se selou com ela e a mãe chegou: filha, né, você não é filha do Lyon não, você é filha de Joseph Smith. Que história, meus amigos, isso aqui, ó, casos de família. Bom, teve uma mulher chamada Mary Elizabeth Rollins Lightner. Ela estava dando um testemunho numa devocional lá na Universidade de Brigham Young. Ela é membro. E ela estava falando: ó, eu sei sobre umas crianças aí do casamento aí desses casamentos plurais aí de Joseph. Vamos ver o que ela falou nessa devocional. Ela disse assim: eu sei que Joseph Smith teve 6 esposas e conheço algumas desde a infância. Eu sei que ele teve 3 filhos. Elas me disseram. Acho que 2 estão vivas hoje, mas eles não são conhecidos como seus filhos, pois usam outros nomes. Se o casamento plural estava, né, mandamento de Deus, por que ele não assumiu os filhos? Né? Por que não foram colocados no nome de Joseph? Aquela questão legal do país? Será que esses filhos não eram de Joseph? Isso aqui é fofoca. Fala aí pra mim, membronita, o que vocês acham sobre essas histórias? Lá no livro No Man Knows My History, a Fawn Brown comenta sobre um outro casamento de Joseph também, com uma tal de Prescíndia de Huntington. Ela era casada com um tal de Norman Buell e também, simultaneamente, estava casada, né? Era uma das esposas plurais ali de Joseph Smith. Cara, eu entendo, sabe por que eu entendo? Porque assim, pensa, Joseph Smith lá na pré-existência, né? Todas essas 300 mulheres aí eram, né, selecionadas para ele, eram as esposas dele, né? Estavam predestinadas a serem esposas dele. Daí chega aqui na Terra, cara, e acabou, né, sem querer, porque elas não sabiam, né, passaram pelo véu do esquecimento, e elas não lembravam, mas elas eram esposas de Joseph. Acabou que algumas casaram com outros homens. Então, né, enfim, aconteceu, né, mas daí para resolver isso, Joseph acabou, né, casando simultaneamente com elas, né, também, porque elas, né, eram esposas dele. E essa Prescíndia Huntington disse que ela não estava sabendo se o filho dela era filho do Norman ou de Joseph. O nome do filho dela era Oliver. Bom, se ela estava em dúvida se o filho era, né, de Joseph ou de Norman, não foi simplesmente aí um casamento espiritual.
Bom, alguns pesquisadores estavam tentando identificar ali pelo menos 8 crianças que eles achavam que poderia ser filho aí de Joseph dentro desses casamentos plurais. Então, teve essa Josephine Fisher, que nasceu em fevereiro de 1844. Teve esse Oliver Buell, John Hancock, que nasceu em abril de 1841. George Leitner, que nasceu em março de 1842. Orson Hyde, teve um Orson Hyde, nasceu em novembro de 1843. Cara, será que esse Orson Hyde era filho do Orson Hyde? Era o Orson Hyde Jr.? Que eles acham que pode ser o filho de Joseph, que Joseph casou com a mulher desse cara, né? Frank Hyde, deve ser outro filho da mulher Hyde lá. Será que 2 filhos dela eram de Joseph? Então, o Orson Hyde é de 1843 e esse Frank Hyde de 1845. Teve um outro que era Moroni Pratt, de dezembro de 1844. Zebulon Jacobs, de janeiro de 1842. Então, esses aí são os que eles acham que podem ter uma relação aí com a paternidade de Joseph Smith. Teve uma carta que Joseph escreveu para Sarah Ann Whitney. Eu acho que era uma das mulheres dele. Ele estava preso, ele queria que fosse visitar ele na cadeia. Só que vamos ver o que ele escreveu nessa carta, né? Ele escreveu assim, né? Tipo, eu tava pedindo para vir visitar eles. A única coisa que devemos tomar cuidado é descobrir quando Emma vem. Então você não estará segura. Mas quando ela não estiver aqui, é perfeitamente seguro. Olha, apenas tome cuidado para não ser vista, sempre que possível. Eu sei que é uma tarefa heróica, mas tamanha é a amizade e a alegria quando eu te encontrar. Eu lhe direi todos os meus planos. Eu não posso escrever no papel, então queime esta carta logo após você ler. E mantenha tudo trancado em seu coração. Minha mente, minha vida depende disto. Eu termino essa carta. Acho que Emma não voltará essa noite. Então, se ela não voltar, não fale em vir esta noite. Escrevo como seu mais obediente, afetuoso companheiro e amigo, Joseph Smith. Então, aqui tem até uma cópia dessa carta. Eu tô vendo aqui. Foi escrita à mão por Joseph. Eu já tava achando estranho, né? Por que Joseph precisava esconder esses casamentos da Emma? Pô, não tava tudo certo? Então, pelo jeito, não tava tudo certo. E eu li essa carta como se ele estivesse escrevendo ela para essa Sarah Ann. Mas o que o blog levanta aqui, que provavelmente essa carta não foi escrita só para Sarah Ann, foi escrito para a família dela, porque ela era casada com um tal de Joseph Kingsbury. O que o blog comenta? Que 9 meses depois de Joseph ter se casado com ela, com a Sarah Ann, o próprio Joseph realizou o casamento dela com um tal de Joseph Kingsbury. Por que o Joseph ia casar a própria, mulher dele com um outro cara? O blog está comentando que esse casamento falso foi realizado para poder esconder o fato de Joseph Smith estar casado com ela. Então tem um manuscrito que é intitulado A História de Joseph Kingsbury. O manuscrito foi feito em 1846, então tem um pouquinho dessa história. Então, pelo que eu entendi, esse manuscrito aí, desse Joseph Kingsbury, foi doado para a Western American, da Universidade de Utah, pelo Ronald Kingsbury. Então, deve ser algum parente dele. Bom, uma das esposas de Joseph era Ellen Kimball. Quando a igreja vai falar sobre esse casamento de Joseph com a Ellen tinha 14 aninhos, tá? É a idade das minhas filhas. Então, quando a igreja vai falar sobre esse casamento, diz que, na verdade, quem iniciou essa ideia aí, organizou esse casamento, foi o pai dela. Mas isso aí não é bem verdade. Mas mesmo que fosse, é sério então? Então o pai autorizou, o pai organizou, tá tudo certo. A própria Ellen falou sobre esse casamento. Vamos dar uma olhadinha no que ela falou. Mas olha só um pouquinho de contexto para vocês.
O Joseph Smith, ele chegou pro Heber C. Kimball, né, e falou, eu quero a tua filha, Ellen, né, como noiva, mas também a sua esposa, que o nome dela era Vilat, ou Vilat, sei lá. Então o cara chegou e falou, a sua filha e a sua mulher vão ser minhas mulheres, entendeu? É isso aí. Então vamos dar uma olhadinha ali, na biografia de Heber C. Kimball, escrita por Stanley Kimball. Vamos ver o que ele diz. Durante o verão de 1841, pouco depois do regresso de Heber da Inglaterra, ele foi apresentado à doutrina do casamento plural, diretamente através de um teste surpreendente, um sacrifício que abalou seu próprio ser e desafiou sua fé ao máximo. Ele já havia sacrificado casas, posses, amigos, parentes, todas as recompensas mundanas, paz, tranquilidade, para a restauração. Nada foi deixado para colocar no altar a fim de salvar a sua vida, além de seus filhos e sua esposa. Joseph exigiu para si o que era impensável para Heber, a sua Vilat. Totalmente esmagado emocional e espiritualmente, Heber não tocou em sua comida ou água por 3 dias e 3 noites e continuamente solicitava a confirmação e conforto de Deus. Finalmente, depois de algum tipo de certeza, Heber levou Vilat para o quarto superior da loja de Joseph, na Water Street. O profeta chorou por este ato de fé, devoção e obediência. Joseph nunca teve a intenção de tomar Vilat. Foi tudo um teste. Nossa, cara, que legal, que legal. Fez o cara sofrer por 3 dias. Imagina, cara, o cara devotadaço pra igreja. Deu tudo que ele tinha pra igreja. Aí chega Joseph e fala, cara, eu quero tua mulher e tua filha. É assim. Vamos pensar no contexto, cara, que Joseph estava pegando geral, né? Então, cara, o Heber não cogitou a ideia de ser um teste, né? Com certeza Joseph queria realmente a mulher dele. Mas então, né, a parte da esposa do Heber era brincadeirinha, era um teste. Mas a questão da menina, a filha ali de 14 anos, não, Joseph queria mesmo. Cara, eu tô pensando aqui, cara, qual que era a destruição emocional que Joseph causava nas pessoas. Você imagina, pra um cara como o Heber aqui, que a gente tá falando, o cara acreditava assim fielmente que Joseph era realmente o profeta, viu Deus. E Deus estava pedindo a esposa e a filha dele para se casarem com o profeta. Você imagina, né, a afeição que ele tem pela esposa e pela filha. E Deus chegar e falar, cara, agora você vai dar, né, tua esposa e tua filha pro profeta. Imagina o sacrifício emocional que o cara estava fazendo para abrir mão da sua família para dar para Joseph. E isso ser um teste, cara. Imagina o terrorismo emocional que não era causado na cabeça desse pessoal. Vamos ver o que a própria Ellen escreveu no jornal dela? Sem preliminares, meu pai me perguntou se eu acreditaria se ele me dissesse ser certo que os homens casados tivessem outras mulheres. Meu primeiro impulso foi de raiva. Minha sensibilidade foi dolorosamente tocada. Eu senti uma sensação de dor e desprazer. Para falar tal coisa para mim, eu pensei em coisas indignas sobre meu pai. E tão rápido ele me falou, eu respondi para ele curta e enfaticamente, não acreditaria. Essa foi a primeira vez que eu abertamente manifestei raiva com ele. Então meu pai começou a falar bem sério e fundamentado e explicou esse princípio da poligamia e por que ela foi estabelecida novamente na Terra e etc. Essa primeira conversa teve um efeito semelhante a um súbito choque de um pequeno terremoto. Quando ele percebeu, pela minha explosão e descontentamento, então eu o escutei humildemente. E ele aproveitou essa primeira oportunidade para me apresentar a Sarah Ann como uma esposa de Joseph. E isso me surpreendeu além da conta. Tendo um grande desejo de estar conectado ao profeta Joseph, meu pai me ofereceu a ele.
Foi isso que eu ouvi da boca do próprio profeta. Meu pai não tinha nada além de uma ovelha e resolveu voluntariamente deitá-la sobre o altar. Quão cruel isso pareceu para minha mãe, cujas fibras do coração já haviam sido esticadas até que estivessem em pedaços, pois ela já tinha aceitado a Sarah Nunn como esposa de seu marido, o Herbert, e já tinha achado que isso era sacrifício suficiente, mas o senhor estava exigindo mais. Bom, essas são as palavras da Ellen. Bom, não sei pra vocês, mas pra mim não parece que ela estava tranquila com essa situação do casamento. Não acho que a mãe dela estava tranquila e também não acho que era o desejo do coração do pai dela. Parece, na verdade, que o pai dela era muito fiel à igreja, muito fiel ao profeta Joseph Smith e, sob o pedido nada convencional de Joseph Smith, ele aceitou oferecer a filha dele pro profeta. Então não parece que foi planejado, tudo executado, insistido pelo pai dela para ela se casar com Joseph. Cara, estamos falando de uma menina de 14 anos. Mas a Ellen continua ali, vamos ler. Meu pai me deixou refletir sobre isso nas próximas 24 horas. Ela teve um dia para pensar sobre o casamento, com 14 anos. Eu estava cética. Num minuto acreditava e em seguida duvidava. Pensei no amor e ternura que meu pai sentia por sua única filha e eu sabia que ele não iria me desencaminhar. E essa era a única prova convincente que eu tinha de que isso era certo. É isso? A menina estava acreditando, cara, meu pai sabe o que ele está fazendo. Basicamente é isso que convenceu ela a se casar com o Joseph. Então, Joseph Smith ali com 37 anos de idade, chegou ali para explicar esse casamento celestial e pedir a sua nova noiva em casamento. E vamos ver o que a Ellen escreveu então sobre, quando Joseph conversou com ela. Depois ele me disse, se você tomar este passo, isso garantirá a sua salvação eterna e exaltação da casa de seu pai e de todos os seus parentes. Essa promessa foi tão maravilhosa que me deu vontade de adquirir essa gloriosa recompensa. Ninguém, além de Deus e seus anjos, podiam ver o coração sangrando de minha mãe quando Joseph perguntou se ela estava disposta e ela respondeu, se Ellen está disposta, eu não tenho mais nada a dizer. Minha mãe havia testemunhado o sofrimento das outras, que eram mais velhas e que melhor compreendiam o passo que estavam tomando. E ver a sua filha, que ainda não tinha completado seu 15º verão, seguindo o mesmo caminho espinhoso, em sua mente ela viu que a miséria seria tão certa como o sol nascer. Mas isso foi escondido de mim. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, a Ellen estava seguindo isso mais como um mandamento obrigatório do que realmente querendo casar com Joseph. Ela até escreveu uma carta para uma amiga dela. Vamos ver o que ela escreveu nessa carta? Eu nunca teria sido selada a Joseph se eu soubesse que seria algo mais do que uma cerimônia. Eu era jovem e eles me enganaram, dizendo que a salvação de toda a nossa família dependia dele. Olha, ela estava achando que ela só ia casar, uma cerimônia, casamento espiritual com Joseph. Ela não sabia que ia ter outra coisa envolvida nisso. Olha só, com 14 anos ela descobriu o que envolvia o casamento dela com Joseph. A Ellen conta ali também numa carta que teve um baile que o irmão dela ia participar e ela queria participar desse baile, só que como ela era casada com Joseph, não foi autorizado não. Como é que é isso? Tá querendo ir pra um baile? Não. E ela ficou bem chateada, porque ela gostava de dançar, falou que assim, ninguém dança melhor do que eu sou uma boa dançarina. E fiquei bem chateada ali com esse negócio de eu não poder ir no baile. E ela falou assim, isso fez da escola maçante ainda mais maçante. E como um pássaro selvagem, eu ansiava pela liberdade que me foi negada. E pensei em mim como uma criança abusada. E que seria perdoável se eu não murmurasse. Dá pra ver que ela não era uma noiva muito feliz, não. Dá pra ver claramente aí que ela tava numa depressão com essa situação aí do casamento com o profeta. Quer ver? Tem um
poema que ela escreveu. Ela fala assim: mas anjos tristes choraram, eles viram os teus amigos da juventude crescerem tímidos e frios, e dardos venenosos de línguas caluniadoras foram lançados. Coração ignorante, em teu generoso sacrifício, tu não consideraste o custo, nem sabias o preço amargo. Todos os seus sonhos felizes acabaram. Você também está destinada a ser confinada, longe da vida social, pois este é o seu destino. E sobre as suas memórias entristecidas, as doces alegrias a abandonaram. O teu coração contrito vai chorar e imaginar tristezas futuras, e como um pássaro confinado, com um coração selvagem e saudoso, tu irás diariamente ansiar pela liberdade e lamentar-se de sua parcela. Cara, uma menina de 14 anos, com uma família que acreditava que Joseph era o profeta, e que aquela revelação de que ela tinha que casar com ele, que era mandamento, demonstrando aqui claramente a angústia dela de ter sido envolvida nessa loucura aqui. Mas o poema dela não acabou, né? Parece que ela aceitou esse destino dela e o poema termina assim: mas tu não podes ver o futuro e ver aquela coroa gloriosa, mas tu não podes ver, esperando por você no céu, tu não chorarás nem lamentarás. Puro e exaltado foi o objetivo de seu pai, que viu a glória em obedecer esta elevada lei celestial, pois milhares morreram sem a luz. Vou trazer alegria eterna e fazer da tua coroa mais brilhante. Eu tinha sido ensinada a reverenciar o profeta de Deus e receber cada palavra como a palavra do Senhor, mas se isso não tivesse vindo da boca de meu querido pai, eu jamais teria recebido como uma verdade sagrada de Deus. Bom, a gente sabe que tem alguns apologistas, né, o pessoal que defende a igreja, que eles falam que, né, a Ellen era muito feliz, né, por estar casada com o profeta. Mas assim, realmente, tem algumas coisas, né, como a gente vê aí no finalzinho do poema dela, dizendo, né, realmente, né, isso aqui, né, o mandamento de Deus, fazer o quê? Vou ter que cumprir. Então é tentado pegar o que ela fala de positivo sobre o casamento, né, como se fosse a única coisa que ela falou. Mas, tanto no caso aqui da Ellen, quanto na própria Emma, né, a primeira esposa de Joseph, a gente vê uma situação bem parecida, em que a igreja frisa as pequenas falas delas positiva sobre essa poligamia, mas assim não aborda toda uma história, toda uma fala delas negativa sobre essa situação, que muitas vezes tinham que aceitar a poligamia porque era um mandamento de Deus, mas que a maior parte do tempo aí eram radicalmente contra essa prática. Então, pelo que me parece, com o passar do tempo, né, com os anos passando, aí a Ellen acabou aceitando, né, e se sentindo especial, né, se sentindo, né, reverenciando cada vez mais o profeta. Que até meio que ela não tinha muita escolha naquele momento. É isso, cara, você imagina se falar que a salvação dos teus pais, da sua família, tá nas suas mãos. Eu vou botar uma arma na cabeça dos seus pais e falar assim, né, casa comigo, Ellen, senão aqui teu pai e tua mãe já era. Eu vejo essa situação mais dessa forma. A menina de 14 anos pensar assim, cara, tá nas minhas mãos o negócio aqui. Mas a história dessa Ellen aqui, pessoal, é só a ponta do iceberg, tá? Teve muita atrocidade relacionada com essa questão da poligamia. Então, a gente tem muita coisa registrada. Imagina o que aconteceu que não ficou registrado. Ou que foi extraviado propositalmente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!